Olá, gente. Meu nome é Mariana Inglês, eu sou doutoranda no Laboratório de Arqueologia, Antropologia Ambiental e Evolutiva da Universidade de São Paulo, pelo Instituto de Biociências. E é um prazer estar aqui para compartilhar um pouco do nosso projeto de divulgação científica, o Evolução para Todos. Espero que a gente também tenha uma live proveitosa de discussão sobre o projeto em seguida. E agradeço a oportunidade de estar aqui nesse simpósio de arqueologia do Karst de Lagoa Santa. Oi, gente, eu sou a Lise, mestre em ciências aqui pelo Instituto de Biociências da USP, assim como a Mari. Eu fiz a minha dissertação pelo LAI, defendi agora no início do ano e sigo colaborando também com algumas ações de divulgação para o Lab. Eu também agradeço a oportunidade, né, e a gente está feliz de estar participando aqui do simpósio. Esse projeto de divulgação científica que tem a Mari, né, na coordenação, é chamado carinhosamente de APT e foi cofundado por nós e mais uma aluna do laboratório, a Eliane Shin. Juntas a gente então tem compartilhado um pouco das nossas áreas de estudo. A gente se conheceu no LAI, no Laboratório de Arqueologia, Antropologia Ambiental e Evolutiva, onde hoje eu faço meu doutorado. Eliane Shin também está fazendo doutorado. Bom, esse é um laboratório que tem atuado já há algum tempo em estudos na área de arqueologia e antropologia ambiental e evolutiva, principalmente então com foco nessas primeiras populações que habitaram o nosso território, com etapas de campo na região de Lagoa Santa, né? Região conhecida por esse potencial paleoantropológico, pela preservação desses remanescentes tão antigos. Aqui a gente tem uma foto da nossa equipe na época de um dos campos, um dos nossos coordenadores, o professor André Strauss. O laboratório também é coordenado pelo professor Rui Murrieta, que é o meu orientador, e a gente tem o professor Rodrigo Elias de Oliveira, que também está participando desse projeto. Bom, a gente no laboratório tinha vontade de compartilhar os temas de estudo desse grupo de pesquisa com mais gente, tentando transpor as barreiras mesmo que existem entre o conhecimento que a gente estuda dentro da universidade e o conhecimento que a maior parte da população tem acesso. Então, seria justamente a ideia de democratização da ciência, de compartilhar o conhecimento a partir de vias mais amplas. E a gente tem a ideia, Liz e eu, de fazer um Instagram para o laboratório, pensando que hoje em dia as redes sociais funcionam muito como uma ponte mesmo de diálogo e de informação para muita gente. Então a gente cria o Instagram do lá e a gente percebe que as pessoas de fato têm muito interesse nas nossas áreas de estudo. Mas além da nossa vontade de compartilhar nossas pesquisas, nossos incômodos iam além. Então, em comum, 3 mulheres cientistas que estavam ali discutindo também as questões de inclusão de gênero, ou seja, as dificuldades que as mulheres têm também dentro da academia. Então, se a gente está falando de uma sociedade cujo machismo é estrutural, isso também se reflete dentro das universidades. E eu ainda trago a questão racial, ou seja, da importância da gente problematizar, porque dentro das universidades a gente tem muito menos pessoas negras dentro dos grupos de pesquisa. Então, a gente está falando em democratizar a ciência e em tentar criar pontos de diálogo com esses grupos que são ainda minoritários. Algo que a gente também via era uma certa relativização dessa falta de diversidade, né? Muitas vezes como uma situação já naturalizada dentro do ambiente acadêmico no geral. A gente vê debates sobre o assunto, sobre vieses de gênero e racial, sobretudo em salas de aula, por exemplo, mas que geram pouca execução na prática de ações para se pensar e atuar contra esse cenário de desigualdade social, racial dentro da academia. Então, a gente está olhando também para o viés racial e para o viés de gênero dentro do nosso projeto de divulgação científica. Aqui nós 3, nas etapas de campo, justamente aí na região do Karst de Lagoa Santa. E por que isso importa, né? Acho que ano passado veio assim a público de novo essa retomada do movimento do Black Lives Matter, mas que no Brasil sempre foi uma pauta do movimento negro, a questão do genocídio da população negra,
a questão das desigualdades raciais. E da mesma forma, a gente tem discutido sobre os direitos da mulher, enfim, sobre feminismo, sobre a importância da gente ocupar os mesmos espaços, da gente ser remunerada da mesma forma e reconhecida da mesma forma, o que ainda não é uma realidade. A gente trouxe aqui alguns números para demonstrar sobre essa realidade que a gente está falando. Aqui a gente tem um gráfico com dados sobre a taxa líquida de escolarização, né, em relação a sexo, raça e nível de escolaridade. Ele faz parte dos resultados obtidos no dossiê Mulheres Negras, um estudo organizado pelo IPEA em 2013. E essa taxa nos mostra o percentual da população que se encontra matriculada no nível de ensino adequado à sua idade. O resultado nos mostra, de maneira não surpreendente, que pessoas brancas, sobretudo mulheres brancas, elas possuem a maior taxa de escolaridade no país. E aqui existe uma situação interessante, O fato de que nós, mulheres brancas, estamos no topo dessa escolarização não faz com que a gente tenha maiores possibilidades dentro do mercado de trabalho e muito menos tenha acesso, ao menos igualitário, a posições de cargo de chefia. Dentro do recorte da academia, o que a gente vê, na verdade, é uma disparidade que aumenta com o tempo em relação aos homens, que são majoritariamente brancos, obviamente. É o que a gente chama hoje de efeito tesoura, onde quanto maior a posição de poder, menor é a atuação das mulheres. E a gente trouxe até esse exemplo aqui, que a gente gosta bastante de mencionar, que é de 2019, foi a primeira vez que uma mulher num cargo de destaque, CEO, assim, aparece grávida na capa de uma revista de negócios. E ela traz essa frase: você não pode ser o que você não vê. O que isso significa? Ela está falando em representatividade. Então, a importância da gente desconstruir os estereótipos de quem pode ser cientista, Então, o que afasta as mulheres dessas carreiras acadêmicas? A gente tem alguns vieses que estão decorrentes de estímulos que a gente recebe desde a infância. Então, alguns estudos já mostram que desde a primeira infância as meninas são muito mais estimuladas a brincarem a terem brincadeiras que remetem ao cuidado de crianças, ao cuidado do lar, à estética. Em contrapartida, meninos já são estimulados desde pequenos a desenvolver habilidades mais de exploração, de curiosidade, de criatividade, justamente características que a gente costuma encontrar entre cientistas, E aí a gente percebe aqui que quando a gente olha para cursos relacionados à ciência, a gente tem uma parcela maior de homens aqui no Brasil. E quando a gente olha para cursos das áreas de exatas, isso cai ainda mais, certo? A gente poderia pensar que, como os dados mostrados anteriormente são de um dossiê publicado em 2013, desde então a situação poderia ter melhorado. Sim, para algumas questões melhorou. As cotas elas vêm proporcionando o acesso de diversos estudantes ao ensino superior público e puxa esses dados para um cenário mais positivo. No entanto, as desigualdades, principalmente raciais, elas continuam. Dados do IBGE de 2019 nos mostram que, apesar da população negra representar hoje mais de 50% dos estudantes do ensino superior da rede pública, ainda que mais escolarizados, a desigualdade em relação aos brancos, ela permanece. Pessoas brancas, elas continuam tendo rendimento médio mensal quase 75% maior e ganham por hora quase 45% a mais que pessoas negras com ensino superior e com o mesmo nível de instrução. Só para enfatizar o que a gente está querendo dizer, homens brancos estão aí no topo de uma pirâmide econômica, ganhando muito mais que pessoas negras, que mulheres brancas também, mas se a gente olhar para a base dessa pirâmide, a gente tem as mulheres negras. Alguns estudos também têm apontado que se
a gente seguir no ritmo que a gente está, com políticas de inclusão, considerando gênero, ou seja, para que homens, mulheres tenham as mesmas condições de trabalho, tenham o mesmo tipo de reconhecimento, a gente precisaria de 2 séculos e meio para atingir uma igualdade do ponto de vista mundial, o que reforça o quão sério e quão urgente é a necessidade da gente ter ações efetivas, não importa a nossa área de atuação, pensando nessas pautas, né? Não encontrei estudos que apresentem quanto tempo a gente demoraria para atingir igualdade racial, ou seja, a gente nem está investigando isso. Então, a importância da gente pensar em interseccionalidade mesmo, sabe? Então, por isso, nosso projeto. E aqui a gente tem dados, então, do IBGE, só ressaltando a questão da educação, já que a gente está falando em compartilhar conhecimento, né, em divulgação científica. No Brasil, então, a gente tem, até o ensino fundamental, uma maior parte matriculada e bastante igualdade, considerando gênero e raça. Mas para ensino médio e ensino superior, a gente já começa a ver bastante discrepância, né? É importante também a gente falar que aqui a gente está falando em gênero feminino e masculino, mas se a gente for observar a questão de pessoas trans, por exemplo, é muito mais complicada a situação. Olhando para a Universidade de São Paulo, onde está o nosso laboratório, apesar de ter bastante igualdade de gênero, considerando a graduação e a pós, quando a gente segue para os cargos hierárquicos mais altos, então professores titulares, cargos de chefia, a gente vê que a discrepância é gigante, com muito mais homens nessas posições. Ainda em relação à Universidade de São Paulo, apesar de, nessa data desse levantamento, de 2018, que foi feito na universidade, apesar de 40% da população do estado de São Paulo, pelo menos, hoje esse número deve ser maior, se autodeclarar negra, dentro da USP, a gente tem apenas 2,26% dos docentes se autodeclarando negros. E quando a gente olha dentro do grupo de pretos e pardos, pessoas de pele retinta são ainda mais raras. Esses dados aqui são de 2017, então, na verdade, já estão desatualizados porque a USP aderiu ao sistema de cotas e a proporção de pessoas, de estudantes negros aumentou, apesar de ainda ser bem menor do que é de pessoas brancas. Então, o que a gente pode fazer em relação a tudo isso? Todos esses dados e a nossa experiência pessoal é que embasaram a nossa pergunta motivadora desse projeto de divulgação científica. A gente está estudando, a gente pesquisa áreas que estudam a humanidade, o que significa ser humano, o que significa a nossa diversidade, e a gente não tem tanta diversidade de pesquisadores dentro não só do nosso laboratório, mas das universidades como um todo, de outros laboratórios do Brasil e do mundo, que estudam essas temáticas, né? Então, tem se discutido muito o quanto é importante para o fazer científico ter grupos diversos, porque quanto mais diversos esses grupos, a gente tem pessoas com diferentes realidades, que vêm de diferentes contextos, com diferentes olhares para o mundo, tentando solucionar os problemas. Então, novas respostas também surgem, né? E a gente estava se perguntando, então, como atrair um público mais diverso e como a gente rompe os estereótipos de quem pode ser cientista. Porque a primeira coisa, na verdade, é atuar nesse lugar do imaginário, das pessoas conhecerem as áreas que a gente estuda e das pessoas entenderem que podem fazer parte dela, independente de serem homens brancos ou não. A gente teve uma primeira experiência do projeto com esse piloto chamado Evolução para Todas, onde a gente teve uma imersão com meninas autodeclaradas negras, fazendo visitas à universidade, ao nosso laboratório, ao Museu Catavento, que é um museu de ciências em São Paulo, tudo para discutir o que é ciência, quem é cientista, quem pode acessar a universidade pública, porque apesar das universidades públicas idealmente serem para todos, todas, todes,
ainda são muito restritas, né? E muitas vezes nem faz parte dos sonhos dessas meninas que vêm de escolas públicas, por exemplo, que um dia elas podem ingressar numa universidade dessas, porque são muitos os obstáculos, está muito distante. E a partir dessa experiência presencial, a gente conseguiu reforçar as percepções que a gente tinha e a vontade de fazer um projeto que contribuísse para a construção de novos imaginários. E aí surge o Evolução para Todos, que tem apoio do Instituto Serrapilheira, que a gente começa a desenvolver de fato no início do ano passado. E o financiamento foi super importante para que a gente pudesse contratar uma equipe multidisciplinar, então profissionais de várias áreas. É importante ressaltar que não é todo cientista que vai ter, de fato, a habilidade da comunicação, a habilidade e o tempo necessário para fazer divulgação científica. Então, contratar uma equipe para isso foi fundamental. Também reforçando a questão da coerência. Então, se a gente queria falar com um público majoritariamente feminino e negro, a equipe nos bastidores também precisava ser assim. A gente começa com esse curso, essa consultoria em afroalfabetização, que tem sido cada vez mais comum em empresas que são principalmente majoritariamente brancas, mas que estão pensando em pautas de inclusão racial. E a gente teve essa consultoria para as pessoas do nosso laboratório, alunos, professores. E a partir dessa consultoria também a gente conseguiu pensar em detalhes dos nossos produtos, que tem focado principalmente em audiovisual, nas redes sociais. Então a gente tem equipe das áreas de comunicação e artes, de novo majoritariamente negra. E quais foram os resultados obtidos, né? Quando a gente começa com as redes sociais do laboratório, apesar de a gente ter já muita gente seguindo, considerando que a gente tinha só começado, a gente observa que mesmo que sejam mulheres por trás dessa rede, quando a gente divulgava nossas áreas de pesquisa, a gente tinha uma maior parte de homens, assim, discrepante essa diferença. Quando a gente começa a atrelar a essa divulgação científica algumas questões que trazem reflexões sobre inclusão de gênero e racial, a gente teve uma mudança importante nesse cenário. Além do fato de que, contratando pessoas especializadas para nos ajudar a pensar na estética, na arte e em produtos diferenciados mais atrativos para um público mais amplo, a gente conseguiu ampliar muito o número de seguidores. Então, 3 vezes mais a gente tem agora, 5 vezes mais o número de mulheres. Infelizmente, o Instagram não permite que a gente tenha as informações sobre a autodeclaração quanto à raça. Uma das melhores surpresas que a gente teve foi a recepção do público em relação às nossas animações. São animações curtas para divulgar nossas áreas de pesquisa. E os retornos têm sido muito positivos, principalmente de educadores de diferentes faixas etárias, de ensino fundamental e ensino médio, que conseguem usar esse material como forma de discutir diferentes partes do conteúdo, do plano didático, e que compartilham com a gente que sentem muita falta desse tipo de suporte para complementar as aulas, né? A gente também recebe retornos de famílias, principalmente de crianças negras, dizendo que as crianças se viram ali, se sentiram representadas, ficaram curiosas, perguntaram sobre ciência, sobre evolução humana, e era justamente esse o nosso objetivo. Vale dizer que essas animações foram pensadas com muito cuidado, muito baseadas nesses estudos que a gente fez em afroalfabetização, e também pensando em algo que fosse construído justamente pensando nas crianças e jovens brasileiros com referências nacionais. Então, na animação 1, por exemplo, a gente coloca algumas referências dos grafismos, das pinturas rupestres que tem ali na região das cavernas do Peruaçu. A gente também conseguiu, com esse patrocínio, esse apoio financeiro do Instituto Serrapilheira, incluir interpretação em libras nessas animações, pensando de novo na inclusão, né? Muitas vezes em divulgação científica se divulga o conteúdo de ciência, mas sem pensar em questões de inclusão. A gente também vê como um resultado muito positivo o alcance que esses produtos eles têm conseguido. As animações reverberaram em diversos meios de comunicação, no YouTube, tanto no nosso canal quanto no
canal do Ciência USP a gente já soma mais de 60 mil visualizações, o que deixa a gente muito feliz pensando na rede de compartilhamento, né, que esses números criam e geram para a divulgação das nossas áreas de estudo e para um conteúdo que não é negacionista e também acho que principalmente com um imaginário que é menos eurocentrado e mais próximo da realidade e do contexto brasileiro também. E é isso, gente. Acho que a nossa vontade de compartilhar o que a gente estuda e expandir o diálogo não só para os nossos pares dentro da academia tem sido bem sucedida. A gente espera que vocês tenham gostado, que também aproveitem as animações e sigam a gente nas redes sociais. Essas animações estão disponíveis no canal do YouTube do Evolução para Todos, mas vale acompanhar as redes do laboratório. Se vocês digitarem também o Laboratório de Arqueologia, Antropologia Ambiental e Evolutiva, vocês vão encontrar o site no Google, que está bem bonito, e tem todas as linhas de pesquisa para quem quiser saber mais sobre arqueologia, sobre o que nossos orientadores têm focado e as possibilidades de pesquisa no nosso laboratório. E é isso, espero que tenham gostado. Eu agradeço também de novo a oportunidade e muito obrigada. Obrigada. E para quem ficou até aqui, a gente deixa o convite para assistir nossa primeira animação. E se gostar, é só correr lá nas nossas redes e no nosso YouTube para assistir o segundo episódio. Obrigada, gente. Mãe, de onde viemos? Nossa família? Não, nós humanos. Bom, existem várias histórias que contam a criação do mundo e da humanidade. Povos diferentes contam a história sobre como o mundo e a humanidade surgiram de modos diferentes. Além das religiões, existe a origem humana explicada por cientistas como eu. E como os cientistas explicam, mãe? A gente usa métodos científicos. Hoje, olhando o álbum de fotos, surgiu uma pergunta, não foi? Esse é um dos caminhos possíveis, observar e então fazer uma pergunta. Daí buscamos respostas fazendo testes para entender se essas respostas são verdadeiras ou falsas. Chamamos isso de hipóteses. Para testar as hipóteses, buscamos conhecimentos nos livros, nas trocas de saberes com populações tradicionais ou com cientistas que pesquisaram o mesmo assunto antes de nós. Também buscamos vestígios e fazemos experimentos. Quando os vários caminhos e olhares levam aos mesmos resultados, temos uma teoria. Como é o caso da teoria da evolução, que explica a origem das formas de vida que a gente conhece, incluindo os seres humanos. E como os cientistas sabem tanto sobre coisas que aconteceram há tanto tempo? Para estudar a evolução humana, por exemplo, precisamos entender melhor como vivem diferentes sociedades hoje em dia, analisando o corpo humano e estudando a história profunda e antiga da humanidade. Uau! Eu quero investigar nossa história. Mas, mãe, você ainda não me respondeu. De onde viemos? Tá bom, mocinha, mas agora é hora de dormir. Depois a gente conversa sobre a evolução humana, tá bom?